estou aqui olhando para o telemóvel, porque eu estou aqui colocando na Bíblia. E estamos novamente juntos do nosso panorama do Antigo Testamento, Jornada do Conhecimento Bíblico. Então, hoje vamos estar juntos, dando continuidade ao reinado de Davi. Isso é muito bom. Semana passada não tivemos aula porque por organização, também lá de casa e tantas outras coisas pessoais, até porque a gente vai receber missionária, né, a missionária Gabriela e seu marido lá em casa, então tinha que dar uma ajeitada boa, né? Então, por isso semana passada não deu para estarmos juntos. Mas hoje estamos dando continuidade à conquista de Davi, a conquista do reinado, que semana passada conversamos um pouco, vimos que tinha muitas tramas, e hoje a gente vai dar continuidade, tá bom? Então, se você está entrando agora, coloque aí, se você é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você também é aquele aluno, aluna periódico, certinho, determinado, disciplinado, também seja muito bem-vindo também. O dia que você estiver assistindo, não sei se é em 2025, se é em 2026, o dia que você estiver assistindo, no mês, na data, também seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, muito obrigado pela sua presença. E eu quero me apresentar muito rapidamente, sou André, eu sou pastor aqui da IBAC, em Portugal, Setúbal, então seja muito bem-vindo também, nos visitar, vai ser muito bem recebido, a porta está aqui da igreja, dos nossos corações está aqui aberto também para você, aqui na margem sul, tá? Então venha para cá nos visitar, temos culto no domingo presencial às 10h30 da manhã. 10 horas a gente tem um convívio, um pequeno almoço, e 10h30 a gente está junto, ok? Se você puder, você que está entrando agora, partilhar ou compartilhar o link daí da aula, fique à vontade também, é muito bom, conhecimento sempre é muito bom, a gente conhecer um pouco mais as escrituras, conhecer a Bíblia, isso é muito interessante, conhecer o que Deus tem para nos apresentar sobre Ele, que a Bíblia é sobre Ele, e Ele é vamos dizer assim, Ele é o principal, e nós somos ali os coadjuvantes, muito distantes mesmo, tá? Então, ele é o principal, então ele quer se apresentar e ele mostra nas escrituras quem é ele, o que ele fez de plano de redenção, de resgate da humanidade pecadora que somos nós, tá bom? Então, não sei se alguém já entrou, não? Ainda não? Já o Carlos Pedro, a Patrícia, a Andréia. Então, seja muito bem-vindo, o Carlos sempre junto, a Patrícia, a André também são os alunos sempre certinhos, disciplinados, estão sempre juntos na quarta-feira. Deus abençoe todos vocês. Aqui estão me pedindo para perguntar se o áudio está tudo ok, a imagem está centralizada, está tudo fixe. Se tiver, coloca um joinha aí, por favor. Ou coloca um ok também, não tem problema. Se tiver tudo ok, tudo bem, a gente vai dar início, porque já são 8h30 aqui agora em Portugal, Setúbal, no horário de Lisboa são 20h38, 20h40, vamos arredondar para cima, 20h40. Então tem as pessoas, não sei se hoje os irmãos e irmãs da Holanda vão entrar, alguns irmãos do Brasil também, não sei se vão entrar. Então sempre tem um fuso horário ou para cima ou para baixo. Então, mas aqui em Portugal já é um horário mais adiantado, principalmente que amanhã ainda tem trabalho para todo mundo, e somente na sexta-feira, que é feriado, aqui em Portugal, que é dia da liberdade, não é isso? É isso mesmo, dia 25 de abril, tá bom? Então, antes de tudo, vamos fazer uma breve oração, principalmente de agradecimento, porque eu tenho que agradecer a Deus pela vida de todos vocês que toda quarta-feira, quando tem a aula ao vivo, vocês estão juntos, estão aqui assistindo. Aqueles que estão assistindo em dias posteriores também, tem que agradecer também. É muito bom saber que tem pessoas que estão querendo se aprofundar na palavra, e só tem que agradecer a Deus que tem tocado no coração de cada um de vocês para que Ele possa ainda mais se revelar, tá bom? Então, Senhor, muito obrigado por esse momento de estarmos juntos e, primeiramente, agradecer ao Senhor
por todas as suas misericórdias, pela tua graça, tua bondade, teu amor e por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja tão pequena que é a nossa. E que o Senhor possa continuar tocando nos corações das pessoas, o Senhor possa continuar se revelando na tua palavra, nos ensinando quem é o Senhor, quem é o nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador e Senhor, e que a gente possa sim, meu Pai, depois de tudo que a gente vai aprendendo a cada dia, que a gente possa colocar em prática, meu Pai, como justiça para o Senhor, para honrar o teu nome, para exaltar o Senhor, para que as pessoas possam conhecer esse Deus maravilhoso. Que o Senhor possa acalmar nosso coração, não sabemos como foi o dia de cada um, seja aqui presencial, seja na internet, mas que o Senhor possa acalmar o coração de cada um, para que a gente possa, sim, ter a sua sementinha no nosso coração, na nossa mente, para que ela possa frutificar e dar bons frutos para a honra e glória do Senhor. É assim a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Então, hoje, Gabriela, mas quem? Tereza, seja bem-vinda, Tereza, Gabriela. Olha, eu quero aproveitar, aqui eu recebi, a pastora Luana viajou para Vlissingen, e na Holanda, e aí ela foi e falou, olha, tem um presente da comunidade cristã em Vlissingen para você. Eu falei, um presente, uma prenda? E aí eles me mandaram uma chave, né, uma caneca, né, no Brasil, uma caneca com símbolo da IBAC. Então, muito obrigado, já estou usando hoje, eu ia usar no domingo, já na minha pregação, só que eu acabei esquecendo, a minha cabeça, quando está no dia da pregação, fica a 1000 por hora, que é tanta informação que eu quero passar, e aí eu acabei esquecendo, eu só lembrei quando estava no carro, mas aí hoje eu falei, não, hoje eu não esqueço de jeito nenhum, então muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês pelo carinho, pelo amor, tá bom? Então, que multiplique essa graça na vida de vocês, até vou aproveitar e beber uma água agora. Então vamos lá. Semana passada falamos em 2º livro de Samuel, capítulo, terminando, a gente falou do 3 e 4, tá bom? Mas as aulas anteriores, a gente falou do capítulo 1 ao capítulo 4. O que foi o resumão desses 4 primeiros capítulos? Foi a situação no 31, 1 Samuel, capítulo 31, é a morte de Saul, e depois da morte de Saul, Israel e Judá entraram num colapso. Quando eu falo colapso, é numa guerra civil. Então, Judá, ela reconhece Davi como rei, e Israel não reconhece. Até porque Abner, que era o general do exército de Saul, general, capitão, tá? Em algumas versões vão falar general, e outras versões vão falar capitão. Ele começou, como ele era uma pessoa muito articuladora, uma pessoa muito política, uma pessoa que tinha uma entrada e saída tanto na parte do alto, né, do alto poder do reinado de Saul, quer dizer, com os filhos, né, a família real, ao mesmo tempo ele tinha, vamos colocar assim, um baixo clero, com as pessoas, o povo, pronto, para ficar mais fácil. Então ele tinha, nas duas instâncias, tanto para cima como para baixo, ele tinha uma liberdade muito grande, ele sabia conversar, ele tinha essa articulação muito boa, tinha uma boa oratória, era uma pessoa também carismática. Então, como ele era muito colado, muito próximo de Saul, então ele conseguia fazer esse meio de campo muito bem, tá bom? E nessa situação, ele, vamos colocar assim, coloca Isbosete, vocês lembram, é um filho de Saul, coloca como rei, só que Isbosete, ele não, é um homem muito medroso, é um homem muito tímido, não tem uma presença como pai, como rei Saul, né? Então ele não tem uma presença como Saul. Então quem faz ali todo aquele movimento de reinado, de rei mesmo, é Abner. E aí nessa situação, resumindo ainda mais a história, Abner vai, ele, né, tem a guerra civil, só que nessa guerra civil, Abner vê que está perdendo para os guerreiros, né, os soldados de Davi, e aí ele começa a fugir. Nessa fuga ele mata o irmão de Joabe, que é o capitão, o general da guarda, né, do exército de Davi, e ele mata, e nessa situação toda, o Abner vai, ele é liberado
Joabe não sabia que ele tinha matado, então Abner foge, ou sai, vai embora, mas ele depois vai lá e faz um acordo com Davi. Só que nesse acordo com Davi não sabia que Joabe ia fazer uma vingança, e Joabe vai lá, chama Abner num canto, e vai lá e mata, essa pessoa que tinha um grande poder de articulação, onde ia falar para o povo de Israel. Então tem o povo de Judá, e a tribo de Judá e as tribos de Israel, tá? Então ele ia falar com as tribos de Israel, tipo, olha, realmente Davi é o rei, tanto de Judá como de Israel, então vamos coroá-lo como rei, vai dar tudo certo. Só que era vamos dizer assim, um acordo político. Então esses 4 primeiros capítulos foram muita trama, muita política, que a gente viu que até o autor, ele nem coloca muito a palavra Yahvé, a palavra Senhor, Deus falou, então não aparece muito nesses 4 capítulos, tá? E aí, nessa situação toda, Joabe matou, e aí Davi, até a gente lembra que Davi fala de Joabe, fala para rasgar as vestes, pedir perdão, e tantas outras coisas, e a gente resume a história. Eu falei, olha, acabou a história, essa história toda. Davi, ele vamos colocar assim, ele é coroado rei de Israel também, mas ele, assim, Davi ainda não fez a maior conquista. E a maior conquista, como vocês mesmos pediram na semana retrasada, foi saber a conquista de Jerusalém. Que Jerusalém hoje, até no século 21, é o termômetro do mundo. Essa que é a grande verdade. Acho que a frase certa é essa. É o termômetro do mundo. Não que isso, vamos dizer assim, não é... As escrituras hoje, o que tinha que ter acontecido com Israel, ser aceito como uma nação, como um país, tudo bonitinho, ok, já aconteceu. Mas ser totalmente o termômetro do mundo para que Jesus volte, isso daí é algo que muitas vezes a gente coloca uma forma muito judaizante no cristianismo, tá? Então, Jerusalém é importante, sim, porque, vamos dizer assim, Israel é uma nação pequena, ela consegue conquistar, ela consegue ter um poder muito grande em relação ao mundo, se a gente for olhar para países como a Alemanha, Estados Unidos, Rússia e tantos outros países aí, a gente vai ver que Israel, a gente até brinca no Brasil, é um ovo, é bem pequenininho. E nesse contexto todo, Israel, a gente vê que as pessoas respeitam muito, tá? E aí a gente vai aprender no capítulo 5 sobre essa situação da conquista de Jerusalém. Pronto. 2 Samuel, capítulo 5, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 16, só que a gente vai, no meio, colocando outras passagens também, tá? 2 Samuel, eu vou bem devagar porque aqui tem que anotar. Já foi? Então tá bom. 2 Samuel, capítulo 5, do versículo 1 ao 16. Então, nessa situação, para a gente entrar aqui, Ana, vocês lembram de Ana? Lá no primeiro livro de Samuel, vocês lembram quem é Ana? Quem é Ana, meus alunos daqui? Não lembro, né? Ana é a mãe de... Começa com Sá. Samuel. Termina com El, tá bom. Então, é a mãe do profeta, do juiz, do sacerdote Samuel. E aí, Ana, no capítulo 2, até vou colocar aqui, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, ela no versículo 7, claro, tem muito mais outros versículos, mas eu só peguei o versículo 7, tá? A Ana, ela entoou um cântico. Só que eu vou falar para você, esse cântico dela é um cântico profético, vou colocar dessa maneira, tá? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7. E aí ela entoou um cântico, até algumas bíblias vão falar que é a oração de Ana, outros, a maioria vai falar que é cântico de Ana, e nesse versículo ela fala assim: o Senhor
empobrece, enriquece, humilha, também exalta. Esse humilhar aqui, no hebraico, se chama chalfalé. O que significa esse chalfalé? É realmente, que eu vou colocar na forma literal, é afundar, é rebaixar, é humilhar, é colocar algo no lugar mais inferior da face da terra, tá bom? Então, esse humilhar aqui não é humilhação tipo, eu fui humilhado por aquela pessoa no trabalho. Isso, pronto, obrigado. Uma pessoa me falou uma palavra, uma frase que me magoou. Eu vou falar no termo do Brasil, magoar, tem um sentimento de mágoa, um sentimento de ressentimento, um sentimento que me trouxe para baixo, tá bom? Não é isso, é Deus pesando, aqui é literalmente isso, é chalfalé, é Deus pressionando, colocando, afundando, é como se, eu vou colocar até um termo aqui, é como se a pessoa estivesse se afogando assim, ó, tá bom? Afundar, rebaixar, então são esses os termos em relação a essa palavra humilhar, tá? Que está lá, o Senhor empobrece, enriquece, humilha e também exalta. E aí você vai ver o seguinte, quando a gente lê Deus humilha e também exalta, automaticamente a gente já vai remetendo para quem? Para Saul e Davi. Tá bom? Então a gente tem que... Por isso que é um panorama, porque a gente vai para frente e muitas vezes a gente volta um pouco para a gente entender essa linha de pensamento, não só dos autores, mas essa linha de pensamento que o Espírito Santo foi tocando na cabeça e no coração de cada autor para escrever, para relatar, tá bom? Então, quando Deus exalta, que no hebraico realmente é rum, né? Rum, R-U, aí tem o chapeuzinho, W-M, rum. Então, nesse rum quer dizer o quê? É colocar, erguer. É literalmente isso. Erguer, elevar, levantar, colocar no lugar mais alto, tá bom? Então, nessa situação, tanto de Deus exaltar, aí você vai perguntar, André, mas Deus exaltando e Deus humilhando, o que eu aprendo agora, no século 21, para mim? O que eu aprendo? Nessa situação de chafalé e de rum, o que é isso daí? Exalta e humilha. Quer dizer o seguinte, que nessa situação toda, tanto de humilhar como de exaltar, a gente tem que o quê? Temer a Deus. Essa que é a grande verdade. Deus, ele tem o controle e o poder de tudo. De tudo. Então, nesse contexto, né, que a gente vê esse versículo do Cântico de Ana, a ideia é essa, que quando Saul, ele é chofalé, humilhado, quer dizer, humilha, e rum, para Davi, exalta, é isso. Temos que temer a Deus. Foi isso. E além de temer a Deus, a gente também tem que perceber que, sendo exaltado, a gente não tem nada que nos faça estar exaltado, a não ser a graça de Deus. Sim, boa. E estar humilhado também não tem nenhuma depreciação. Uma vez que Deus nos humilhar, é porque é da vontade dele. Sim, a questão é essa, que muitas vezes a gente acha que, por exemplo, muitas vezes a gente é humilhado por Deus, vamos dizer, nesse caso, mas Deus humilha não para a pessoa ficar tipo, eu não vou me corrigir mais, eu não vou me consertar, Deus não me ama. Não é isso. Deus faz isso porque a gente está indo num caminho que não vai exaltar, não vai engrandecer o nome dele, não vai tornar Deus grande. A gente está desvirtuando o caminho, tá bom? Então, nessa situação, como o pai, ele vai puxar a orelha, e nesse caso ele puxou a orelha de Saul. Só que Saul não escutou. Saul foi tão prepotente, tão orgulhoso,
tão dono de si mesmo, e ele colocou em prática o que o povo queria, quer dizer, um rei igual às outras nações, e ele colocou muito bem isso em prática, que acabou sendo humilhado. E onde ele chegou a humilhação dele? A morte, tá bom? Então você vê que a gente vê que o livro de Samuel, que no hebraico, eu já falei, no hebraico ele é uma linha temporal só, então é 1º e 2º Samuel num só, então é Samuel, tá bom? É só Samuel, livro de Samuel. O nosso que é dividido, 1º e 2º, ok? Então no livro hebraico, o início de tudo... Opa, pode falar. A Teresa coloca assim, a gente tem que entender que sempre é para um bom motivo, um bom propósito. Boa, é isso daí, pessoal. Nunca pense... Eu sei que hoje muitas igrejas cristãs, né, evangélicas, vou colocar evangélico, não vou falar de outras igrejas não, a nossa, cristã, tem uma tendência de colocar que Deus está chateado, Deus está irado, Deus está com ódio, porque você não deu dízimo, porque você não está orando, porque você não está lendo a palavra, porque está um monte de coisa. Mas a questão é que não é isso. É muito mais além do que isso. Algo no seu coração tem colocado Deus abaixo e tem entronizado outra coisa maior do que Deus. É isso que a gente tem que perceber. Então a gente tem que pedir ao Espírito Santo para que a gente possa, sim, ter o direcionamento, a iluminação dele, para que ele possa nos mostrar o que está sendo entronizado. E quando eu falo entronizado, é sendo colocado como trono, como centro. Pode ser família, pode ser um bem seu, uma casa, uma moto, um carro, um telemóvel, a sua profissão, o seu curso, a sua roupa, a sua beleza. Tudo isso que for colocar acima de Deus, Deus ele não vai dividir a glória com ninguém. A glória é dele, tá bom? Então, mas perfeito, tá, Tereza? Perfeito. E se vocês quiserem continuar escrevendo, pode escrever, tá? E no livro, a gente vê no livro de Samuel, como eu falei, no livro hebraico, que é um livro só, a gente vê que tudo começa com esse cântico de Ana, ela fazendo esse cântico bonito, lindíssimo, depois você lê, no capítulo 2 de 1 Samuel, e termina tudo com o cântico de Davi, no 2º livro de Samuel, capítulo 22. A gente não vai ler, porque são muito cânticos, eles são grandes, não vamos ler, não. Mas no meio desses cânticos, ou do meio desses capítulos todos, a gente pode ver que tem um cântico de Davi, que a gente já leu ele, pelo menos 2 versículos, lá, 2 Samuel capítulo 1, aí o versículo 19, a gente vê que Davi, ele lamenta, né? Ele lamenta a morte de Saul e de Jonatas, tá bom? Lá no versículo 19. E aí, no versículo 19, a gente vê o seguinte, olha o versículo 19. A sua glória, ó Israel, foi morta sobre os seus montes, como caíram os valentes. Em outras versões vai falar guerreiros, tá? Em outras versões. Esses caíram aqui é a mesma palavra em hebraico, shafalé. Foi humilhado. Humilha, foi abatido, foi rebaixado, foi colocado no lugar inferior. Tá bom? Então, essa é a mesma palavra que foi utilizada no Cântico de Ana também. Ok? E aí a gente vai ver em 1 Samuel 31 a mesma coisa, no 31 versículo 4, que tem a palavra jogar, que é a mesma ideia de cair, versículo 5, versículo 8, na 2 Samuel capítulo 1, versículo 4, 10 e 12 também, tá bom? Todas essas palavras falam a mesma coisa, cair, humilhar, jogar, tá? Então, você vê que até o próprio Saul, na hora que ele pede para o seu escudeiro, me mata, pega a sua espada, me mata. Aí o escudeiro, com medo, fala que não. E aí Saul faz o quê? Ele pega a espada dele e se joga. Ele cai em cima da própria espada. Ele se humilha ali, tá bom? Então, esse é o teor todo para que a gente possa entender. Por isso que eu falei que esse cântico de Ana é belíssimo.
que ele mostra de uma forma profética o que iria acontecer. Ela só não coloca os nomes, Saul e Davi, mas o que iria acontecer mais à frente é o que a gente está aprendendo aqui, tá? E aí a gente vê que Davi, ele não aproveita em nenhum momento a morte de Saul, que ele poderia aproveitar, né? Chegar lá, bater no peito e falar, olha, viu como Deus é bom, Deus exalta os pequenos, Deus tinha me ungido, Deus já tinha falado para Samuel que eu seria o rei de Israel, mas Saul, ele queria ganhar o trono, ele queria segurar o trono para a família. Poderia fazer aquele discurso que hoje, no século 21, a gente vê, observa tantos irmãos em Cristo. Não é só liderança não, é tudo, tá? A gente vê os nossos irmãos e irmãs expondo demais pessoas que caíram. Então a gente vê aí na internet, uma pessoa caiu, a pessoa aproveita e faz umas imagens, a pessoa, olha o que esse pastor aconteceu com ele, e depois aí discorre tudo, olha o que essa pessoa, esse irmão aconteceu. Pessoal, a gente não ganha fama, a gente não ganha like com a desgraça dos outros. Se a gente for ver, está lá em Romanos capítulo 12, eu vou colocar aqui, capítulo 12, acho que é versículo 15, tá? Capítulo 12, versículo... 12, 15. Já está aí? Já está aí. Olha o versículo aqui atrás. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Hoje o versículo está sendo invertido, pessoal. Presta atenção. Se uma pessoa, por exemplo, sai de uma igreja, se uma pessoa ela faz alguma coisa, ela caiu, tem pessoas que estão se alegrando com a derrota dos outros. As pessoas choram com a vitória dos outros. Então, assim, é muito complicado essa situação, porque isso daqui está mostrando o que Davi fez. Davi só mostrou algo que estava no coração dele, que era o quê? Obedecer à vontade de Deus, porque Saul era ungido de Deus. Era ungido de Deus. E nesse ungido de Deus, ele automaticamente, ele foi lá no cântico dele, lamentou, e ainda colocou, que a gente já falou sobre isso, se você assiste a aula passada, e a gente vai ver que Davi, ele também fala de Jonatas e Saul como uma família unida, como os dois estivessem andando juntos. Então, será que hoje no século 21 a gente faz isso? Né? Essa situação? E aí no 2 Samuel, capítulo 4, 2 Samuel, capítulo 4. Aí muitas vezes a gente pergunta assim, mas Isbosete, ele não foi rei, né? Não era da descendência de Saul, mas vocês lembram que Deus falou assim, da sua descendência, olha, não tem mais reinado, não existe mais rei da sua descendência, Saul, não vai ter mais. E aí Jonatas morreu, Isbosete assumiu, só que Isbosete ele não tinha força, E aí você vê aqui, no versículo 1 fala assim, quando Isbosete, o filho de Saul, soube que Abner tinha sido morto em Hebrom, as suas mãos desfaleceram e todo Israel ficou consternado. Isbosete, ele não tinha força. E isso daqui, nessa palavra aqui, as suas mãos desfaleceram, no hebraico fala que é rafá. Quer dizer, rafá é mão frouxa, mão mole, mão que não segura, não tem força, não tem punho para segurar um reinado. É isso daí, tá bom? Então, significa rafá, que é mão frouxa, mão mole, ok? E aí, você vê que a descendência de Saul só foi caindo. Depois que Deus falou isso para ele, olha, sua descendência não continua. Então, Isbosete tinha a mão frouxa, a mão mole, fraca. E aí, no versículo 4, a gente vê que Jonatas teve um filho, né? Jonatas, filho de Saul, tinha um filho, só que ele era aleijado, então ele tinha os pés aleijados. Então, tá lá, um filho aleijado dos pés, ele tinha 5 anos de idade, quando os reis de Israel
chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonas. Então sua mãe o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete, tá bom? Então era uma pessoa com pés aleijados, então ele não ia assumir o reinado mesmo. E aí no versículo 7 e 8, a gente observa que o que acontece, Isbosete, a cabeça é cortada dele, tá bom? Tá lá. Eles tinham entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em sua cama, no quarto de dormir, feriram e o mataram. Depois cortaram a cabeça dele e levaram andando toda a noite pelo caminho da planície. Levaram a cabeça de Isbosete ao rei Davi, e em Hebrom lhe disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho do inimigo Saul, que queria matá-lo. Assim hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor, de Saul e de sua descendência. Então, o que acontece? Volta para o cântico de Ana. Toda a descendência de Saul foi o quê? Humilhada. Tá bom? Então, quer dizer o quê? Só se cumpriu o que Ana cantou, o cântico dela, e a gente aprende que Deus humilha. Deus rebaixa. Deus coloca no mais inferior que existe, tá bom? Então, nessa situação, a gente vê essa beleza toda do contexto, né? Quando a gente vai entendendo essa parte cultural, histórica, e as palavras no hebraico, para a gente saber o sentido. E aí, no capítulo 5, a gente vai começar aqui, versículo 1. Então, como sempre, a gente vai lendo e vai conversando. Então, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 5, versículo de 1 a 5. Vamos lá. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor quem fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor, quer dizer, Yahvé, Deus, lhe disse: você apacentará o meu povo e será príncipe sobre Israel. Assim todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então vamos lá por partes, tá? A gente observa que Davi, ele foi aceito pelo povo. Abner estava morto, Isbosete estava morto, Mefibosete também não tinha como. Então a descendência de Saul estava toda humilhada, estava toda rebaixada, não tinha como. Então o povo viu que Davi, Deus exaltou muito Davi, de pastor a rei, né? Então realmente o Espírito de Deus estava com Davi. E aí você vê que o povo, eles falam, né? A gente vê aqui na história, né, o autor fala assim: então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram, aí há parênteses, antes de eu continuar aqui, Hebrom, lembre-se sempre, ainda não é Jerusalém. Hebrom é a capital do povo de Deus, tá bom? Então é a capital política, militar e religiosa. Então ainda não é Jerusalém. E disseram: veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó Deus. Algumas versões vão falar sangue do mesmo sangue, né, ou coisa parecida. Essa minha versão, que é a Nova Almeida atualizada, fala que, veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó Rei. Aqui essa palavra, somos do mesmo povo, né? Somos esse povo, essa palavra que está aqui destacada, se chama Bassar, tá? Balsar. E significa o seguinte: somos a mesma carne, quer dizer, nós somos irmãos, temos o mesmo sangue, a gente é o próprio, é o mesmo corpo. Até tem alguns comentários bíblicos que falam que nessa palavra balsar quer dizer o seguinte: temos o mesmo órgão sexual masculino, para você ter ideia, que é algo, nós somos muito ligados, nós somos
o mesmo sangue, nós temos a mesma carne, somos coladinhos, somos irmãos. O que aconteceu no passado foi passado, ok? Então foi passado. Aí você vê que Davi, ele precisou de 22 capítulos, contando 1 Samuel até hoje, depois que ele foi ungido, para que a promessa de Deus se cumprisse. Aí você vai me perguntar, André, o que eu aprendo nessa situação aqui? Que precisou de 20, para a gente sabe, né? 22 capítulos. Então precisou de 22 capítulos para Deus cumprir a promessa dele. Quer dizer, eu aprendo, e com certeza você vai aprender o seguinte, que Deus continua sendo soberano na história. Davi poderia ter sido morto várias vezes por Saul, foi perseguido, foi humilhado, foi tantas coisas que aconteceram, mas Deus, em nenhum momento, ele estava fora do controle de tudo que estava acontecendo. Até os 4 primeiros capítulos que a gente não vê explicitamente Deus estava no controle de tudo que estava acontecendo ali. Então, essa situação que, eu acho que Deus está no controle da minha vida, fora isso daí. Não existe achismo. Deus está no controle da história da humanidade e com certeza está no controle da sua e da minha história, tá bom? E aí a gente vê, vamos lá, passando, somos do mesmo povo. No passado, Saul, né, era rei sobre nós, era o Senhor que fazia entrada e saídas militares, então era Davi que ele começou a ter, depois de Golias, ele começou a ter muitas vitórias, principalmente em cima dos filisteus, era muito. Então Davi começou a ter muito poder, pelo menos de nome. Então, por isso que Saul aumentou a inveja, o ciúme em relação a Davi. E aí está lá, você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel, tá bom? Então Deus aqui, ele coloca nessa situação, o autor coloca essa situação de apacentar. Apacentar é quem? Pastor. Ele não está... Isso que a gente tem que colocar na cabeça. Saul, ele não apacentava o povo. Saul era guerreiro nato. Ele era realmente aquela pessoa que ia para a batalha para vencer. Então ele era um guerreiro propriamente dito. Davi não. Deus trabalhou na vida de Davi. Vamos dizer assim, colocou Davi, entre aspas, vou colocar dessa maneira, tá? Até me perdoe se eu estiver equivocado, mas colocou Davi isolado, junto com ovelhas, apacentando, aprendendo a cuidar de ovelhas. Ele não foi ensinado a matar, ele foi ensinado a cuidar. Então Davi, ele está ali nessa situação para apacentar o povo, cuidar do povo de Israel. É isso que está aqui, ó. Aí está lá. Também o Senhor Deus lhe disse: você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel, tá bom? Então ele vai apacentar, ele vai cuidar, tá bom? Então ele não vai ser só guerreiro, ele vai cuidar como um bom, quer dizer, bom pastor é Jesus, mas como um pastor bom, tá? Então, como um pastor bom, ele vai cuidar de todo Israel, tanto de Judá como de Israel. E aí a gente vai vendo, assim todos os anciãos tal, foram falar com o rei Hebron, e o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebron diante do Senhor, e eles ungiram Davi sobre rei. Então ali, pronto, Davi assume. Davi já foi ungido quantas vezes? 3, boa, Carlos. Então 3 vezes. Então lá com Samuel, depois com Judá e agora com Israel. Então você vê que agora oficialmente esse homem assume o reinado. E aí a gente observa que o reinado não estava coeso, não estava junto. Lembra disso? Isso é muito importante. Quem tinha o reinado junto, coeso, bonitinho, era Saul. Saul morreu, claro, a cobiça, né? Cobiça é desejo, a cobiça das pessoas aumentou,
e aí teve a divisão lá toda, tá? E aí aqui já fala quanto tempo Davi reinou, e essa é a parte mais interessante, né, que é o versículo 5. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, em Jerusalém, que vai tomar posse daqui a pouco, vai conquistar daqui a pouco, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então você vê que Davi tinha uma dupla coroa. Ele não era Israel e Judá, politicamente, eles estavam juntos, politicamente, mas você vê que a essência deles não estava como na época de Saul, ok? As 12 tribos perfeitamente não estavam, tá bom? E aí no versículo 6, desculpa, tá lá. O rei Davi partiu com os seus homens para Jerusalém para atacar os jebuseus que moravam naquela terra. Os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os coxos poderão impedi-lo de entrar. Olha que frase, vamos dizer assim, dura, rija, uma frase pancada, né? Então você vê que Jerusalém é um lugar muito interessante para ser conquistado, porque é um lugar alto, lembra sempre disso, um lugar alto, uma fortificação top. Se você puder, eu mandei no seu WhatsApp as fotos, a foto, aí tem lá, Jerusalém, Cidade de Davi, eu acho. Mandei ontem. E aí, nessa situação aqui, Davi vai conseguir um feito muito grande. Mas para vocês terem ideia, vai abrir aqui o mapinha. Tá abrindo lá. Enquanto está abrindo, eu vou dando continuidade. Então, eu vou mostrar que Jerusalém era muito pequeno, pessoal. A gente acha que Jerusalém já era esse boom. Já é esse boom todo. Mas não é. Era bem pequenininho. E aí depois, claro, que vai aumentando, tá bom? E nessa situação toda, os jebuseus, eles falam uma frase, como eu falei, uma frase provocativa, uma frase tipo, né? Tipo, vocês, quem é esse exército de Davi? Quem é esse povo de Israel? Quem é esse povo de Judá? Quem é esse povo desse Deus aí para entrar aqui? Até os cegos e coxos conseguem defender contra vocês, né? Então, Davi fica extremamente, eu vou colocar no termo do Brasil, tá? Magoado, fica chateado com essa informação e ele vai, não, é o outro mapa. Eu coloquei Cidade de Davi. Eu mandei 2 mapas, 2 links. Calma aí. E aí, nessa situação toda, você vê que no versículo 7 e 8, vamos lá, enquanto está abrindo ali, 7 e 8. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Calma aí, desculpa. Não, tá. Isso mesmo. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará na casa. Aí, antes de eu explicar esse versículo aqui, olha, pessoal, que interessante. Olha o que era Jerusalém no passado. É isso que está aqui em vermelho, encarnado, ó, que é chamado Cidade de Davi. E aí nos Salmos a gente vai ver Sião, que é uma forma poética que é falado, tá? Então, essa Cidade de Davi era só isso. Esse daqui pontilhado ou tracejado, essa daqui já foi uma expansão de Salomão, tá bom? Então aqui é Cidade de Davi, e Salomão expande isso tudo aqui, e depois esses pontinhos verdes já é o muro que Neemias ele constrói ou reconstrói, tá bom? Então você vê que hoje Jerusalém é grande por causa dessa história toda, mas Davi conquistou isso daqui, ó. É isso daqui.
Ok? Sim, Jerusalém é um ponto muito estratégico que a gente vai falar mais à frente. Claro, é estratégico porque está próximo do... já vai preparando o próximo mapa, que vai demorar um pouquinho. Então, por quê? Ele está no terreno, né? Está na área ali dos benjamitas, né? Quem são os benjamitas? Vocês lembram? É uma das tribos, perfeito. Mas tribo de quem? De Saul, boa. Então, da tribo de Saul. Então, ele está ali, vai ficar próximo da tribo de Saul e, ao mesmo tempo, ele está próximo do mar, onde está... Opa, aqui, ó. Então, aqui, Jerusalém, ó. Os benjamitas aqui, ó. Ok? A tribo de Benjamim, Jerusalém. Aqui são as cidades dos filisteus. Então, aqui a gente vê a Pentápole, né? Filisteia. E aí você vê que aqui vai ter muitas guerras depois, ok? Tá bom? Então, mas Jerusalém é um ponto estratégico demais que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas antes de comentar esse ponto estratégico, eu falei do versículo 7 e 8, que muitas pessoas, de uma forma equivocada, têm uma interpretação sobre essa parte aqui, ó. Por isso se diz... calma aí. Volta. Versículo 8. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. E aí, isso daí foi interpretado de forma literal, por isso que a gente vê no Novo Testamento essa situação que as pessoas tinham aversões a pessoas coxas, cegas, né, leprosas. Leprosas já desde do Pentateuco a gente já vê isso daí. Mas a gente vê assim, coxo, cego e assim por diante. Pessoas que tinham doença, vamos colocar assim. Então, pessoas que tinham doença, então as pessoas tinham, vamos dizer assim, adversidade, né? Ficava longe. Porque as pessoas muitas vezes interpretavam de forma literal, tipo, a alma de Davi odiava essas pessoas. Então está aqui. Então ninguém pode entrar na Terra Santa, em Jerusalém, por causa disso. Pessoal, e até hoje a gente vê que uma pessoa doente, às vezes a gente fica meio... Tipo, será que essa pessoa não está com alguma maldição? Será que a pessoa não está com algum problema, né, de pecado profundo? Só que não é isso. A interpretação, o contexto não é esse. Davi em nenhum momento está falando que ele odeia cegos e coxos. Ele está falando, ele está respondendo à provocação do versículo onde os jebuseus mandam uma informação. Fala lá, ó. Que é o versículo 6, obrigado. Está lá, o rei Davi partiu com seus homens para Jerusalém para atacar os jebuseus que moravam naquela terra. Os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os coxos poderão impedi-lo de entrar. Ele está respondendo a essa provocação, tipo, os cegos e coxos, você vai ver quem são os cegos e coxos, tá bom? Então ele não está falando que odeia profundamente pessoas que são cegas, coxas ou têm qualquer tipo de doença. Não é isso, não tem nada a ver. Ele só está respondendo essa situação, até porque você vê que o próprio Davi, ele não mandou matar, ele não odiou o descendente da família de Saul, que é Mefibosete, tá bom? Então, por favor, a interpretação não é essa. Se um dia você escutar em uma pregação, num estudo falando que Davi odiou e a gente tem que tomar cuidado, por favor, nem continua nesse estudo porque está muito fora de contexto. Eram cegos e coxos como podiam ser cabeçudos e marretas. É verdade. É verdade, né? Foi para humilhar, do meu ponto de vista, o que ele quis fazer foi humilhar Davi e Davi a seguir. Sim, respondeu como, né, vamos dizer assim, vamos dizer, eu vou invadir a sua casa, que vocês são um povo feio, enrolado e burro. Você vai ver quem é o povo feio, enrolado e burro. Pronto, ele só respondeu assim, acabou, não tem mais nada, né? E aí a gente vê que Davi,
Claro, pessoal, eu vejo muitas pessoas exaltando a inteligência de Davi. Sim, Davi é muito inteligente. Ele tem uma percepção tão aguçada que só pode vir de Deus. Não tem de outro lugar. Ele tem uma percepção absurda. Você vê que no versículo 8, Davi ele consegue ver uma brecha onde outros povos não conseguiram entrar na cidade de Jerusalém. O homem, ele consegue ver uma brecha, ver uma falha na defesa dos jebuseus. E ele fala lá, olha, no versículo 8, olha, vamos entrar pelo subterrâneo, vamos lá, vamos invadir aquela cidade lá que vai ser nossa, porque tem uma falha ali na parte mais baixa. Eles estão no alto, mas tem na parte de baixo uma coisa que a gente vai entrar e vai acabar com todo mundo, e a gente vai entrar e vai ser a nossa capital, tá bom? E aí você vê que nessa situação, aí eu vou pular, tá? Versículo 9 e 10. Assim Davi morou na fortaleza e o chamou de cidade de Davi. Davi intitula como cidade dele. Ele foi edificando ao redor, desde Milo e para dentro. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Está vendo o contexto? Por isso que eu tenho muito receio na hora que as pessoas, seja em estudo, pregação, seja até conversando no dia a dia mesmo, as pessoas exaltam muito o poder, a inteligência, a sabedoria de Davi. Não, claro, como eu falei, ele foi inteligente? Sim. Mas a gente vê aqui no versículo 9, quem dava todo esse poder, toda essa inteligência, toda essa sabedoria, toda essa habilidade, é o Deus dos exércitos. Tá bom? Então, isso que a gente tem que entender. E aí você vai me perguntar, André, então você falou que Jerusalém ficou um ponto estratégico. Por quê? Vocês lembram que teve a guerra civil entre a família de Saul e Davi. Lembra? Abner, Isbosete e Joabe e Davi. E nessa situação, essa guerra civil, claro, fragilizou as tribos de Israel e a tribo de Judá. Fragilizou, claro, e hoje eles estão, vamos dizer assim, irmãos, mas você sabe que qualquer faísquinha que possa bater ali uma fagulha pode arder a floresta toda e pode queimar todo mundo em outra guerra civil. E nesse contexto, Davi, de uma forma inteligente, muito abençoado por Deus, ele faz o quê? Opa, eu tive problemas com a família de Saul, mas eu vou honrar a família dele, eu vou honrar os benjamitas e vou colocar ali, ó, de uma forma que, mostrando que eu estou em paz com eles, eu estou tranquilo. Mas ao mesmo tempo que eu estou tranquilo, eu comecei a observar de uma forma inteligente e estratégica, como um bom guerreiro, um bom soldado, ele começou a observar o seguinte: opa, se eu ficar muito para o norte, vai ser muito difícil das tribos do sul chegar até o norte para me defender. Se eu ficar muito para o sul, vai ser muito difícil das tribos do norte chegar no sul para me defender. Então, eu vou ficar no centro. É mais ou menos o que aconteceu com pegar o Brasil. Então, antigamente, a capital era Rio de Janeiro. E aí foram vendo estrategicamente, militarmente, politicamente, mesmo que não seja o poder financeiro, econômico, mas é o poder político. Então, o Brasil, a capital hoje é Brasília, é o centro do país. Tá bom? Então, por isso que, se você for ver, né, aprendendo e visitar o Brasil, você vai ver que as bases onde tem os caças militares, em Anápolis, assim por diante, as tropas também de elite também, estão tudo ali no centro. Por quê? Tem que defender o centro, mas ao mesmo tempo, ela automaticamente, de uma forma estratégica, ela sabe que em tantas horas eu posso chegar no norte, em tantas, quase nas mesmas horas eu posso chegar no sul, no leste e no oeste, tá bom? Então, Davi, isso há praticamente quase 3.000 anos atrás, essa tomada de Davi foi mais ou menos 1000 antes de Cristo. Foi mais ou menos isso, tá, pessoal? 1010 a.C. e 900 e pouco antes de Cristo, tá? Foi mais ou menos isso.
Então vamos colocar 3.000 anos atrás, esse homem não teve ninguém, como eu falei, ninguém fisicamente. Esse homem, iluminado por Deus, já fez algo que muitos países fazem hoje, tá? No século 21, ok? E aí, passando mais à frente, a gente pergunta sempre, por isso que hoje foi muito bom esse capítulo 5, que a gente vai contextualizando com os nossos dias. A gente pergunta assim, mas o que a gente aprende com pelo menos esses 10 primeiros capítulos aqui, né? Esses 10 primeiros capítulos, 10 primeiros versículos, desculpa. Esses 10 primeiros versículos, o que a gente aprende aqui? A gente aprende, novamente, eu vou falar, as narrativas do Antigo Testamento, que a maioria delas são narrativas, simplesmente narrativas históricas. A gente tenta encontrar sempre herói, tá bom? Como a gente vê nas histórias em quadrinhos de super-heróis. Então a gente quer encontrar o Homem-Aranha, Super-Homem, Hulk e tantos outros, né? Então nas histórias, as narrativas do Antigo Testamento, a gente quer encontrar heróis. Só que se a gente lendo e a gente aprendendo, a gente vê que o grande herói aqui dessas narrativas desses autores do Antigo Testamento é Yahvé, é Deus, não tem outro, ok? Então, Deus, ele está trabalhando o tempo todo de uma forma pedagógica. Então, a pedagogia de Deus, ele começa gradativa, é sempre gradativa até chegar na sua plenitude em Jesus Cristo. Lembra sempre tudo, a pedagogia de todo pleno, perfeito, é Jesus Cristo. Então, até chegar lá, está sendo pedagógico, ele está ensinando. Está ensinando a quê? Ele está ensinando, Deus começa aí a trabalhar a essência, sabe de quê? Do Messias. Aí que começa a essência do que é ser Messias, do que é ser o ungido de Deus, o verdadeiro Cristo. Davi foi Messias, Cristo, vamos colocar assim, tudo bem que essa palavra é do Novo Testamento, mas vamos colocar assim, Davi foi Messias para esse contexto aqui, esse contexto histórico-cultural, mas ele não é o Messias perfeito, ele não é o ungido perfeito, porque Davi errou totalmente muita coisa. É um homem que tem um coração muito voltado a Deus, ele pergunta, conversa com Deus, mas é um homem que errou demais. E a gente vai ver, se der tempo, a gente vai ver até no final dos versículos aqui, 15, 16, que Davi, depois que ele se instalou todo em Jerusalém, ele ainda teve mais concubina, quer dizer, teve mais mulher. Tá? Então, essa situação... hoje provavelmente não vou conseguir acabar, acho que pelo horário, que horas são? 9h32, não consigo. Então, mas eu já vou adiantar bastante, tá? Então, Davi, ele vai e ele faz essa situação que a gente vê, que Davi é o Messias desse contexto, mas o Messias perfeito é Jesus. E aí você vai ver algo muito top, que de repente a gente não estuda ou a gente passa muito rápido e não observa. O Salmo 2, você coloca lá, Salmo 2, coloca no seu telemóvel, na sua Bíblia escrita mesmo, o Salmo 2, ele é um salmo que é um salmo, algumas versões vão falar assim, o reinado do ungido de Deus. Uns vão falar que foi um cântico de Davi, nessas Bíblias mais antigas, coloca lá entre parênteses embaixo, Cântico de Davi ou coisa parecida, mas esse salmo foi destinado, foi escrito, ou sendo por Davi ou não, ele foi destinado para contar esta história do reinado do ungido de Deus, tá? Então, eu vou ler aqui o versículo 1 e 3, então vamos lá. Tá lá, Salmo 2, versículo de 1 a 3. Porque se enfurece as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aí você vê o seguinte, o que é isso daqui?
você observa que todo esse contexto, quando Davi foi ungido por Deus para ser o Messias, o ungido de Deus para reinar sobre Israel, tudo se complicou na vida dele, tudo. E é mais ou menos o que a gente pode observar. Por quê? As pessoas, a sociedade, os governos, o mundo todo, ele luta contra o governo de Deus. E aí, se a gente puxar, aí por isso que eu gosto do panorama, que a gente volta, pum, você voltou, o meu dedinho voltou, volta na Bíblia, Gênesis. O que Adão e Eva fez? Eles se rebelaram contra o governo de quem? De Deus. Eles se rebelaram contra o governo de Deus. Nós governamos a nossa própria vida. Isso é o pecado. É quando eu deixo de ser governado por Deus e quero governar minha própria vida. E aí a gente está em Gênesis e a gente vai andando para frente. Aí quando a gente anda para frente, dá um salto temporal, e aí a gente chega em Juízes, o que o povo fazia? Queria fazer o que era bom aos seus olhos. Aí quando você dá outro salto temporal, e quando você chega em Samuel, o que o povo fez com Deus? Deus, eu quebro, aí está aqui, ó, eu despedaço os laços que eu tenho com o Senhor, eu despedaço, eu rompo, ó, vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas, quer dizer, eu despedaço isso daí que eu acho que é o seu governo, porque o seu governo para mim é escravidão. Eu não quero te obedecer, porque para mim é sentir um peso enorme. Eu quero ter liberdade. Eita, bagaceira. Hã? Hoje nós estamos igualzinho. Como assim, Hoje igualzinho? nós estamos igualzinho. Quem não quer se governar hoje? Muito boa. A Luana está falando lá atrás a mesma situação. Isso é meu salto temporal até Samuel. Eu falei Juízes, aí depois falei Samuel, que o povo falou, Deus, não precisamos mais de você, precisamos de um rei humano, porque a gente quer ser iguais às nações, queremos festa, queremos guerrear, queremos brigar, queremos fazer tudo, e aí quebra as correntes. Aí Deus faz o quê? Opa! Saul não é um homem segundo o meu coração, mas eu vou colocar uma pessoa segundo o meu coração, e vocês vão ver como vai ser. E aí hoje é como a Luana falou muito bem, hoje no século XXI, o que a gente faz igualzinho, gente? Igualzinho, queremos ser o dono do nosso umbigo, queremos ser o dono, e boa, essa daí foi top, eu nem ia falar isso, mas o Espírito Santo tocou no coração dela para ela falar. Falou o seguinte, e o pior de tudo, dentro das igrejas. O pior de tudo, o pior, quando você vê o ser humano lá fora, que já ouviu falar de Cristo, ele fazia essas coisas, até você fala, mas ele não tem um Senhor, ele não tem um Salvador, ele não acredita, ele é ateu, tantas palavras que aparecem, ok, mas hoje, dentro do seio da Igreja Cristã Mundial, a gente está vendo isso daí, pode falar? O André Danci fala que o Davi é muito estratégico e despachado. E a Gabriela diz que hoje nós queremos tudo, menos o que Deus quer. Boa, perfeito. A gente quer tudo, a gente quer eu vou colocar nesse termo. Se vocês não perceberem, por favor, levanta a mão, escreve aí, por favor. A gente só quer as benesses de Deus, quer dizer, só quer as coisas, melhorando, né? Quer só as coisas boas de Deus. Então, eu só quero a bênção de ter mais anos de vida, eu quero ter a bênção de ter a casa própria, eu quero ter a bênção de ter um carro do ano, de eu ter uma profissão, de ter um salário, de ter tudo de bom do melhor. Mas na hora que Deus fala assim, olha, você vai sair da sua parentela e você vai para onde eu quiser fazer o que tem que ser feito, o ID. Opa, Deus, não, Deus. Eu comprei essa casa, eu comprei esse apartamento, eu comprei esse carro, eu fiz isso, eu já estou há 10, 20 anos nesse emprego, não, se eu sair agora eu vou perder tudo.
Muito bem, é isso mesmo. Perfeito, Gabriela. A gente só quer, a gente governa a gente mesmo e se engana. A gente se engana achando que a gente é de Deus, né? Então a gente vai se enganando. Mas a gente vai vendo assim, sabe como, para a gente finalizar aqui, para a gente deixar para outra semana, sabe como Deus responde a essa nossa atitude? Essa atitude louca que a gente tem, que a gente vai vendo aqui? Olha o versículo 4 a 6. Ele fala lá que as pessoas querem sacudir, querem fazer tudo contra o próprio Deus e contra ser ungido, e a gente vê isso, que as pessoas fazem isso contra Jesus, e aí está lá, aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles, na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo, eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Ele está falando de Davi, mas está falando do próprio Jesus Cristo. Está falando o seguinte, você acha que eu estou com medo de vocês? Você acha que eu não estou vendo tudo isso que está acontecendo? Vocês acham que essa rebelião vai me deixar ansioso? André, você acha que eu sou ansioso? Nunca! Porque eu falei mesmo que toda ansiedade tem que ser jogada para mim, porque eu cuido, eu acalmo, eu sou a própria paz. Então, fica tranquilo, eu dou risada, eu zombo disso tudo, eu zombo todos os governantes, eu zombo tudo, por quê? Ele é rei, ele é o dono de tudo. E aí você vê, né, nesse contexto, que Davi ele poderia ter matado Saul, não poderia? Claro que poderia. Teve muitas oportunidades, ou pelo menos uma estrategicamente explícita de oportunidade. Mas Davi não matou. Aí você me pergunta, André, mas por que Davi não matou Saul? Ele poderia ter matado. Por quê? Sabe por quê? Sabe por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi entendia quem conduz a história da humanidade. Quem conduz a história da vida dele. Ele não precisa... Boa, está escrito isso daqui, boa. Ele não precisa da mão humana. Sabia que ia chegar a hora dele. Não precisa. E a gente quer sempre dar uma ajudinha. Olha, a minha vida, eu posso dar uma ajuda. Sabe que nem jogador de futebol? Você com certeza já assistiu Copa do Mundo. Aí tem aquele jogador que está correndo, aí tem um aqui do lado, aí ele dá aquele empurrão com o ombro assim, aquela jogada de ombro, que aí aquele rapaz da outra equipa, ele vai cair no chão, aí é falta, cartão amarelo, aquela coisa toda. Muitas vezes nós somos assim, com Deus. O pior que não é com a outra equipa, não. É com Deus. A gente fala assim, Deus, o senhor está muito atrasado. Pum! Aí dá um empurrão. Aí depois, sabe o que a gente faz? A gente fala assim, Deus, arruma a besteira que eu fiz. Deus, eu fiz uma besteira. Deus, o inimigo, Satanás, coitado de Satanás não tem nada a ver com isso, eu que fiz mesmo, eu que fiz essa loucura toda. Então, Davi, ele não matou porque ele sabia quem conduzia a história dele. E aí, muito bem colocada essa frase, ele não precisava de uma mão humana para ajudar, ele sabia que Deus ia conduzir e de alguma forma ele ia assumir, né, essa situação toda. E aí a gente vê, para a gente finalizar aqui, Lucas capítulo 4. Você vai lembrar dessa passagem. Lucas, eu gosto muito do Evangelho segundo Lucas, e ele é a tentação de Jesus, capítulo 4, desculpa, tá? Capítulo 4, versículo de 5 a 8. Então o diabo o levou para um lugar mais alto. Num instante, quer dizer, Jesus, tá? O diabo levou Jesus para um lugar mais alto. Num instante ele mostrou todos os reinos do mundo e disse, eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu.
Mas Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Jesus está dando o maior exemplo para todos nós, o maior exemplo. Sabe de quê? De quem controla a história da humanidade, é Deus. Então, por isso que a gente tem que prestar culto a Deus. Culto racional, culto espiritual, tudo tem que ser para Deus. Antes da gente perguntar, eu vou falar agora de mim. A nossa igreja é pequena. Eu ficava muitas vezes angustiada. Ai, será que vai crescer? Será que vai crescer? Sabe o que aconteceu? Eu estava ficando muito ansioso, estava ficando com o coração apertado. Eu falo assim, Senhor, a igreja é sua, o seu cabeça. Eu só estou com o seu cajado de pastor bom, quer dizer, o senhor é um bom pastor, eu sou pastor bom, vamos dizer assim, o senhor passou para mim. Se o senhor quiser tirar e colocar outra pessoa, fique à vontade. Se o senhor quiser me deixar aqui, não tem problema nenhum. O senhor que vai fazer crescer, multiplicar, é sua graça. Então, não precisamos resolver pelas nossas forças. É isso daí, não existe mãozinha do ser humano, é mão de Deus, é a mão perfeita. Ah, não, agora só falta 2 coisinhas para a gente terminar aqui, e aí a pergunta que eu faço para a gente ter uma reflexão e você também dormir com essa reflexão. Como está a sua vida hoje, agora? Depois que você assistiu, está assistindo essa aula agora. Como está a sua vida agora? É uma pergunta profunda, né? Essa pergunta é pessoal, ela agita o nosso coração, nos deixa numa situação... A gente brinca no Brasil, eu escutava muito meu pai falando, nos deixa numa sinuca de bico, quer dizer, aquela bola que você está ali, que você não vai acertar, ou vai acontecer alguma coisa, você está numa situação muito difícil. Como está a sua vida agora? Não precisa escrever, não. É você e Deus agora. Aí eu falo para você, né? Isso veio na minha cabeça na hora que eu estava finalizando o estudo, aí veio assim... Quando tomamos o reinado de Deus, como quando pegamos da mão de Deus o reinado dele, a nossa vida, sabe o que acontece? Vira uma bagunça. Uma bagunça, uma loucura. A gente fica perdidinho, a gente fica o tempo todo questionando a Deus, que a gente vê na Bíblia, questionamentos, a gente começa a ficar perguntando para os oráculos da vida, aquelas pessoas, e Deus não está falando comigo, mas vai falar com você para falar comigo, e parece que Deus ele tem que falar com aquele oráculo, e é oráculo quando eu falo que as pessoas que se intitulam profetas, que têm pastores, e tantas outras coisas, então as pessoas vão lá, então a vida vira uma bagunça, você não quer ter bagunça na sua vida, e você quer responder bem, como está a minha vida? É você falar assim, Deus, tu sabes governar todas as coisas, tu és o soberano, tu tem toda a autoridade, no céu, na terra, e debaixo da terra também. Então sabe de uma coisa? Fica na tua mão, porque eu não sou rei, eu não nasci em família real, não fui ungido rei, não quero ser também, porque é muito problema, é muita burocracia, é muita picuinhazinha, é muita etiqueta, eu não quero nada disso, eu quero ser o André normal, dependente totalmente do Senhor Jesus Cristo, e aí, a vida fica tranquila, fica calma. Aí a gente começa a desfrutar, que todo mundo fala isso o tempo todo, da paz que excede todo entendimento, guardando nossa mente e nosso coração. Pronto, acabou. É isso daí, tá bom? Então a gente vê que nisso tudo, que Deus ele tem um grande propósito redentor, que é em Jesus Cristo, resgatar pecadores como eu, como você, como Davi, como todas essas pessoas que um dia conheceram a Ele, tá bom? Tem alguma pergunta? Não? Então a gente finalizou, conseguiu finalizar, foi bom que a gente finalizou a conquista de Jerusalém, a gente viu que Deus, então se não tem pergunta, eu agradeço demais a presença de vocês, que Deus abençoe, até a próxima. Esse domingo agora, esse sábado agora, a gente tem, esse final de semana todo,
a gente vai ter a nossa festa de confraternização de aniversário, 4º aniversário da igreja. Então, assim, graças a Deus, uma coisa excelente que eu fico muito feliz. Aqui é uma igreja, a gente já mudou de nomes por causa de burocracia administrativa, tá? Coisas que a gente não conhecia bem, agora a gente está conhecendo mais a lei portuguesa. Mas a gente é uma igreja que não nascemos em nenhum momento de divisão. Nós somos uma igreja, graças a Deus, com muito amor no coração, com muita comunhão, que a gente tenta o tempo todo expor a palavra de Deus no Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro de tudo. Então a igreja é cristocêntrica, uma pregação é uma mensagem cristocêntrica, tá bom? Então, se você estiver na margem sul, quiser participar conosco, domingo às 10h30 vai ter aqui a nossa mensagem, quer dizer, vai ter um culto de celebração ao Senhor, de ação de graças. Às 10 horas a gente tem um pequeno almoço aqui, e venha também, se você puder chegar às 10 horas, venha aqui participar conosco, tá bom? Então vai ser muito bem-vindo. Obrigada, professor Tereza. Eu que agradeço aí a presença de todos. Obrigado, Tereza, pelos comentários. Obrigado a todos que falaram, comentaram, a presença. Que Deus abençoe e até semana que vem, tá bom? Beijo, fique com Deus. Aqui não é beijo, não?